Como lidar com os conflitos que surgem com as crianças no dia a dia? Essa é uma questão para você? Assiste esse vídeo até o final se você quiser alguma ajuda para lidar com isso. Bom, aqui, vira e mexe, a gente tem conflitos todos os dias, vários momentos por dia, porque são duas crianças, então não tem como não ter. E o que são esses conflitos? As crianças querem uma coisa e nós adultos queremos outras. Só que quando a gente quer coisas diferentes no dia a dia, na correria, o que acaba acontecendo muitas vezes é que a gente não enxerga ou não tem nem espaço às vezes para pensar sobre esse querer da criança, para respeitar esse querer da criança. Então a gente acaba gritando, sendo rude, às vezes fazendo uma chantagem emocional. Nada disso a gente gosta, faz porque acha correto. Só que só acontece, né? A gente perde a paciência, a gente tá com muita coisa na cabeça e a gente acaba sendo rude. A gente acaba falando mais alto, a gente acaba falando de uma forma ríspida, às vezes a gente acaba falando alguma coisa não considerando os sentimentos da criança. E eu não tô aqui pra ficar caçando alguma mãe, pra dizer, olha, isso tá errado. Eu tô aqui pra dizer que isso acontece com todo mundo. Isso acontece no dia a dia, é normal, faz parte do maternar, né? Faz parte desse maternar nessa era tão complexa que a gente vive. Porque ser mãe há 50 anos atrás era uma coisa, ser mãe há 100 anos atrás era outra. Ser mãe agora, em 2021, é uma coisa muito, muito louca. Porque a gente tem um nível de complexidade do mundo que a gente não tem um manual, a gente não sabe como agir. Então, muitas vezes a gente está também sobrecarregado com esse nível de complexidade e perde a paciência e depois se culpa. E aí a gente entra numa bola de neve, né? De ficar se culpando, ficar naquela coisa mental de ficar, ai, mas eu fui uma péssima mãe, ai, mas eu não sei ser mãe mesmo, mas, nossa, eu nunca vou conseguir ser respeitosa com meu filho, tô traumatizando a criança. E assim, se tem alguma mãe que diz que não passa por isso, tá mentindo. Toda mãe passa por isso. Toda mãe entra numa crise e fala, olha, acho que isso aqui não foi o melhor que eu fiz. Isso não significa que a mãe não esteja em paz com o seu maternar. Mas estar em paz é diferente de não ter culpa. São duas coisas diferentes. Você pode ter culpa e aprender a lidar com aquela culpa e saber que ter a consciência de que você está fazendo o melhor que você tem naquele momento. Porque o que acontece é que a gente está tentando fazer o melhor com os recursos que a gente tem. Mas se alguém tá dizendo assim, ó, não aparece culpa, eu estou 100% certa de tudo que eu faço com os meus filhos, de todas as decisões que eu tomo, essa pessoa tá mentindo. Por que eu tô falando isso aqui? Porque às vezes a gente consome conteúdo, a gente ouve pessoas falando e naturalizando uma maternidade que não existe pra isso, pra gente. E isso gera uma culpa, né? Uma culpa maior. Então você olha e fala, nossa, mas aquela pessoa tem tanta certeza do que ela tá fazendo, eu não tenho nenhuma. E aí você começa a se sentir muito mal. Então é importante a gente lembrar que ninguém tem certeza de nada. Não existe essa certeza porque não existe um manual ensinando passo a passo. Não é como um eletrônico, uma impressora que você sabe se você apertar o botão imprimir, a consequência muito provavelmente vai ser imprimir uma folha. Como a gente está sendo mãe num mundo muito mais complexo, a gente está na tentativa e erro. E às vezes a gente vai acertar e às vezes a gente vai errar. E muitas coisas a gente só vai saber que acertou ou que errou daqui a 20, 30 anos. Isso não é pra gente ficar pirado. Eu tô falando isso justamente pra gente soltar um pouco e entender. Caramba, vão surgir umas culpas, eu vou lidar com isso aqui. Mas tá tudo bem, porque faz parte. Esse surgir a culpa faz parte. Essa sensação de inadequação, de não sei se estou fazendo certo, eu não tenho tanta certeza quanto outras pessoas parecem ter. Essa sensação é normal, todas nós temos, só que algumas disfarçam melhor que as outras. Mas e aí? Tem vezes que surgem os conflitos, todos os dias, e a gente não sabe como lidar com eles, né? E muitas vezes a gente sai atropelando a gente ou as crianças porque a gente tá querendo resolver de forma rápida aquilo ali e acaba não resolvendo, né? Acaba protelando um problema, acaba gerando mais problema. Então, o que eu queria trazer aqui hoje? O que eu vou trazer? É uma sugestão de como resolver conflitos. Vai funcionar sempre? Resolver não, como lidar. Vai funcionar sempre? Não, não existe nada que funcione sempre o tempo todo. Vai ajudar? Muito provavelmente sim. Você vai conseguir todas as vezes em que houver um conflito? Não. Então,
é importante a gente ter essa noção de realidade, a gente ter esse pezinho no chão de que nem sempre é possível aplicar o que a gente acredita que é melhor. Nem sempre a gente vai conseguir aplicar, nem sempre a gente vai conseguir o resultado que a gente idealizou que conseguiria. Mas vamos lá, o que me ajuda a lidar com os conflitos? É chamar a criança para resolver o problema. Então, por exemplo, o Antônio muitas vezes não quer tomar banho no horário que a gente acredita que é o melhor horário para ele tomar banho. E por que a gente acredita? Ou porque ele chegou da escola, ou porque ele vai para a escola, ou porque ele voltou de uma terapia. Então, porque tem demandas e que a gente acredita que aquele horário ali é melhor. Então, em vez de a gente ficar todo dia se descabelando para poder resolver esse conflito dele entrar no banho, a gente chama ele para resolver. Nesse caso, qual a opção que eu tenho? Meu filho, você vai precisar tomar banho em breve. Você não quer tomar banho. Ele já falou que não quer tomar banho. Como que a gente pode resolver isso? Qual a sugestão que você dá? Quando a gente traz a resolução para a criança, ela se sente tendo muito mais autonomia, ela se sente muito mais respeitada. Então, o que você está mostrando ali para ela? Olha, eu estou enxergando o teu desejo, eu estou enxergando que você quer isso aqui, mas tem uma outra coisa importante, você me ajuda a resolver isso aqui. Então, ela sente que ela está sendo respeitada no desejo dela e ela sente que a voz dela é importante para resolver aquele problema. Então, é uma forma da gente trazer um pouco de responsabilidade para a criança, para ela acostumar, né, a pensar nessa responsabilidade de tomar decisões da vida dela, eu acho que de uma forma muito incipiente, né, resolver uma coisa que tem a ver com a vida de uma criança, não é uma coisa séria, eu não vou dar a ele uma opção de resolver algo que às vezes não tá, sobre tomar ou não um remédio, por exemplo, né, tem coisas que vão ser imposições. Mas o que não precisa ser uma imposição absoluta, o que é imposição? Ele precisa tomar banho. Agora, qual o momento, né? Isso não precisa ser uma coisa absoluta. Isso pode ser resolvido. A gente pode lidar ali com aquele conflito de outra forma. E qual que é o problema disso? Muitas vezes as pessoas acham que chamar a criança para ajudar a resolver o problema é ter o resultado que elas acham que devem ter. Então, quando eu peço para o Antônio, filho, então como que a gente vai resolver isso? Eu tenho que saber que eu vou ceder um pouquinho. O resultado não vai ser o que eu gostaria, idealmente. Não vai ser Se eu tô chamando, eu preciso ouvir ele. Não faz sentido eu pedir a opinião dele, eu consultar ele, eu mostrar que ele pode ser ouvido e, na verdade, não ouvir, né? Senão, se eu não faço isso, eu não ouço ele, eu gero uma crise de confiança. Ele vai falar, nossa, mas ela tá pedindo minha opinião, mas ela não tá ouvindo realmente. Então, é importante a gente ter em mente que tentar lidar com os conflitos com a ajuda das crianças não é um meio para alcançar aquilo que a gente quer, né? Não é para instrumentalizar aquilo ali para alcançar o que no fim a gente queria, né? Acima de tudo, do nosso jeito. Se a gente está convidando, a gente precisa ouvir realmente o que eles têm a dizer. É lógico que nem sempre a gente vai concordar, né? Muitas vezes não vai, inclusive, mas qual é o ajuste possível de fazer para que ele coparticipe, né? Para que ele faça parte daquela decisão ali, para que a criança seja um pouco ouvida, mas que a gente não abra mão do essencial, por exemplo, o banho. Então, perguntar, como você acha que a gente pode resolver isso? Essa é uma pergunta muito poderosa. E aí, muitas vezes, ele vai falar, eu não quero tomar banho e acabou, por exemplo, né? E você vai falar, mas isso aí a gente não tá chegando a uma opinião em comum, a gente não tá juntando para se decidir, né? Vamos fazer o seguinte, você precisa tomar o banho, mas será que você não... como que você acha que você pode... Que horas você acha que você pode tomar esse banho? Será que você pode brincar um pouquinho e daqui a pouco tomar banho? Será que, de repente, você pode comer primeiro e depois tomar banho? O que você acha melhor? E aí, dá uma opção para a criança, né? Ouça o que ela tem a dizer e pensa no que é possível ajustar. Quando a gente faz isso, a gente diminui a chance do conflito crescer. A gente diminui a treta que pode ser maior, a gente diminui a questão da imposição da autoridade acima de tudo da criança, né? Porque quando a gente ouve a criança, a gente tá dizendo para ela, olha, eu te enxergo aqui, eu enxergo os teus desejos, eu enxergo que você é um ser humano e eu respeito o teu desejo. Como que a gente vai aqui, né, ouvir o teu desejo e fazer o que precisa ser feito? Como que a gente vai achar esse meio do caminho, né?
e convidar a criança para achar esse meio do caminho. Nem sempre ela vai ser capaz, mas a questão é que isso é um exercício também, né? Então, é um exercício para a criança, é um exercício para a gente. É um exercício para a criança de ceder um pouco e de pensar mesmo em alternativas, é um exercício dela tentar resolver as coisas, e é um exercício para a gente de não só ficar naquela coisa de autoridade, faz isso que eu tô mandando, faz isso que eu tô mandando, faz isso que eu tô mandando. De dividir essa coisa né, do resolver as coisas com as crianças, dar oportunidade para elas, e também o efeito colateral disso é que a gente não entra naquele espiral de culpa, né? Então, se eu dou a oportunidade da criança decidir aquilo junto comigo, se eu não saio impondo, se eu não grito, se eu não... a chance de eu entrar numa espiral de culpa depois é muito menor, porque eu fiz um caminho de respeito ao indivíduo que está ali. Que nem sempre é possível. Mais uma vez eu lembro disso, nem sempre a gente vai conseguir fazer isso, nem sempre a gente vai convidar a criança para participar da decisão e ela vai querer isso, né? Tem vezes que ela não vai ceder e não vai ter jeito, e a gente vai ter que dar um jeito de lidar com aquilo ali. Nem sempre vai funcionar, mas a questão é escolher esse caminho do respeito ao que a criança tem a dizer. E nesse caminho, lidar de uma forma muito mais tranquila com os conflitos, muito mais respeitosa, muito mais leve, e que está construindo uma parceria com a criança. Quando a gente convida ela, a gente está construindo uma parceria, né? A gente está construindo ali uma coisa meio de time. Poxa, você faz aqui um pouquinho, eu faço um pouquinho ali, e a gente vai chegando nesse lugar de criar uma rotina em que está todo mundo participando, né, das decisões dessa rotina, cada um dentro do seu nível de responsabilidade, com certeza. Mas uma coisa assim de cumplicidade mesmo na família, né? Então eu acho que essa opção, né, de chamar as crianças para resolver os conflitos é uma coisa que pode trazer muitos ganhos para todo mundo. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida aqui para eu saber que esse assunto bateu legal aí. Um beijo e até a próxima.